Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este que é o nosso 37º vídeo em nosso canal. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosacruciano de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela, sem cortes, sem edições, olho no olho. E nesta oportunidade, dignos, vamos responder ou refletirmos sobre uma pergunta que nos foi posicionada lá pelo nosso círculo no WhatsApp de mensagens e que essencialmente é a seguinte: Frater Cassiano, o que é herança genética, ancestralidade e maldição familiar? Claro, do ponto de vista hermético, cabalístico, o que é herança genética, ancestralidade e maldição familiar? Como tivemos já, dignos, a oportunidade de falar sobre essa temática e escrever sobre isso em nossa página no Facebook, no Instagram, ou mesmo conversarmos sobre isso nas palestras presenciais, vamos aqui estruturar 8 pontos fundamentais para bem refletirmos sobre esta questão ao longo deste nosso 37º vídeo. Eis, portanto, a alma, eis o cerne, eis a substância desta nossa preleção. Maldição familiar. E, claro, principalmente, como quebrarmos, como dissolvermos as 3 ferramentas para dissolvermos a maldição familiar. Prossigamos, dignos. O primeiro desses pontos, claro, é a definição. Ad definitorum, a ancestralidade pode ser posicionada e classificada como sendo todo o conjunto de elementos que nós recebemos por ocasião do nosso nascimento e de nossa formação. Estes elementos apresentam naturezas das mais variadas, podem ser elementos simplesmente familiares ou elementos políticos, comunitários, educacionais, espirituais, mitológicos, culinários, enfim, estes elementos que nos formam e sob os quais nós nascemos vai representar ao todo e ao cabo isto que nós chamamos de ancestralidade, é a nossa cultura familiar e comunitária. Enquanto que a herança genética é também algo que nós recebemos e que nos constitui, que nos forma, mas de natureza especificamente fisiológica, de natureza celular, de natureza genética, como o próprio nome já posiciona. Enquanto que a maldição familiar, podemos assim definir, dignos, como sendo um padrão negativo que se propaga, um padrão negativo que se perpetua através das gerações. A maldição familiar, portanto, ela possui uma existência real, é um elemento e um desafio a ser levado em consideração do ponto de vista não só espiritualista, mas também do ponto de vista hermético, na medida em que o indivíduo influencia todos os outros e quanto mais próximo for o indivíduo do outro, maior é a reverberação deste naquele. Uma mãe, um pai, avós, enfim, toda a carga familiar que vai se repetindo ao longo do tempo tende a se perpetuar, tende a permanecer, tende a se repetir sob diferentes formas e sob diferentes linguagens. Portanto, a pergunta é: existe maldição familiar do ponto de vista esotérico? E a resposta é sim, existe a maldição familiar. Mas não tão e somente a maldição familiar, existe também a propagação, a perpetuação, a reverberação de energias, de padrões, de circunstâncias, de impulsos altamente luminosos e positivos. Como a maldição familiar vai constituir aqui o tema deste nosso vídeo, vamos focar especificamente nisto e no modo como quebrarmos a maldição familiar. Mas vejamos, dignos, que isto vai estar presente aqui na nossa cultura ocidental também através da Bíblia. Nesse longo texto que o Frater me enviou lá pelo WhatsApp, ele vai citar também a Bíblia como sendo um dos argumentos para a maldição familiar e, de fato, a maldição familiar vai estar presente na Bíblia.
principalmente ali no livro do Êxodo 20, em que vai dizer o seguinte, olha, visito, isso Yahvé falando, né? Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Abre aspas, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A iniquidade significa aqui a malevolência, o erro, o pecado, o desajuste que é visitado, ou seja, é cobrado dos pais, também nos filhos, nos netos, nos bisnetos, até a terceira e quarta geração, expondo de forma clara e bem constituída, biblicamente, isto que nós vamos chamar de maldição familiar. Este mesmo texto é seguido não só pelo viés cristão, mas também judaico e muçulmano, três das grandes linhas espiritualistas do Ocidente. Verifiquemos, dignos, que este conceito está presente não apenas no Ocidente, nas citadas religiões, mas também nas mais diferentes culturas. Quando nós vamos para o hinduísmo, para o taoísmo, quando nós vamos para o budismo ou qualquer outra religião ancestral, nós encontramos a mesma reflexão, o mesmo pano de fundo e o mesmo ponto filosófico. Sim, há uma espécie de perpetuação e de reverberação, tanto dos elementos positivos como negativos. Entretanto, isto deve ser bem compreendido e, ao mesmo tempo, não nos deve paralisar, não nos deve entristecer em demasia, mas nos servir como combustível, como plataforma, como alavanca de autotransformação. Vejamos, dignos, que você mesmo pode ver na sua família esse tipo de padrão. Por vezes o indivíduo ele tende a repetir o mesmo padrão de um tio, o padrão de um avô, de seguir por uma determinada vocação, de ter impulsos para certas circunstâncias e vícios, aí já constitui uma maldição. A gente tem muito desses casos quando a gente atende pessoas, enfim, e aborda diferentes circunstâncias psicologicamente, filosoficamente, enfim, nas amizades, ou simplesmente observando as conjunturas ao nosso redor, que sim, existe uma reverberação e uma repetição de padrões. Me lembro aqui, conto aqui para os senhores um caso pessoal do seguinte: a minha avó, por exemplo, era uma mãe de santo, com um terreiro numa cidade no interior do Rio de Janeiro. E ela, ao falecer, deixa esse terreiro para o meu meu tio, melhor dizendo, irmão da minha mãe. E este meu tio, por sua vez, diz que também eu herdei esse viés espiritual a partir dele. Não que especificamente vá seguir na mesma direção, mas existe uma espécie de padrão de alguém, e a gente fica nessa expectativa de quem vai ser o próximo, enfim, a herdar esse viés mais espiritual. E isto acontece, por vezes, num aspecto profissional, isso vai acontecer em determinados interesses culturais, em elementos filosóficos, religiosos, em dons psíquicos, enfim. Cada família e cada indivíduo vai representar um ramo da sua família anterior, vai representar uma força, um impulso e determinadas qualidades e, por vezes, também determinados defeitos. Por vezes, isso vai se dar em maldições mais genéticas, propensões a certas doenças, mas também em qualidades. É importante posicionar isto. Vejamos, dignos, que estes padrões negativos, estes padrões sofríveis, estes padrões malignos, eles são sempre de natureza intrínseca e não extrínseca. Antes de entrarmos nas 3 ferramentas para quebrar a maldição familiar, reflitamos sobre isso. Maldição familiar é algo intrínseco e não extrínseco, ou seja, vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Por vezes, quando a gente fala em maldição familiar, o indivíduo tende a pensar que alguém fez um feitiço.
que alguém fez algum ritual, que lançou uma praga, um olho grande, uma mandinga, e por isso a sua vida, dos seus familiares, vai repetindo aquele padrão. Quando em realidade o assumir a autorresponsabilidade é um dos passos primeiros para bem dominar essa questão. Compreenda e saiba que estes padrões, eles estão lhe pedindo algum tipo de aprendizado. Eles constituem um ensinamento, um desafio que em você mesmo deve ser vencido e deve ser superado. É a partir daí que se começa a dissolução. A maldição familiar é algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é culpa do vizinho, não é culpa da vizinha, não é culpa de quem quer que seja, mas é uma autorresponsabilidade. É você mesmo quem deve quebrar e está nas suas mãos sempre esta capacidade. Pois bem, dignos, a primeira ferramenta para quebrar a maldição familiar é o autoconhecimento. É você perguntar-se a si mesmo quem do seu ramo familiar você está representando. E mesmo que não lhe seja possível acessar isto, é perguntar-se quais são os desafios mais comuns. É perguntar-se quais são os impulsos, quais são as naturezas um tanto quanto mais sofríveis, sombrias, que lhe impulsionam em direções indesejáveis. E a partir deste autoconhecimento, desta autoinquirição, desta pergunta a si mesmo, você consegue certamente posicionar-se no tempo e no espaço para refazer-se, retificar-se karmicamente. O segundo passo é a superação, ou a autossuperação. É a capacidade de, em compreendendo quem você deve ser vencido, a preguiça, um vício, inclinações negativas, determinados padrões fisiológicos, quando você compreende isto e luta, trabalha efetivamente com ações no sentido de superar e de vencer na medida do que lhe for possível, você está trabalhando a autossuperação e, portanto, quebrando este padrão de maldição familiar, esta reverberação do pretérito. E o terceiro e último passo é o bem-dizer, é o abençoar. É o pai, é a mãe, por exemplo, que lança palavras de bendição, que lança palavras e pensamentos de elevação, de sorte, de iluminação para aqueles que vêm depois, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os novos integrantes de sua mesma família. E mais do que isso, o abençoar constitui-se na seguinte ferramenta, dignos, é você abençoar a si próprio, abençoar os que virão e também abençoar aqueles que já foram. É abençoar os seus ascendentes, os que vieram antes. Abençoe, portanto, os seus pais, abençoe os seus avós, abençoe a sua raiz da terceira, quarta geração para trás, retrospectivamente, a fim de que, ao abençoar as suas raízes, os seus frutos futuros também sejam altamente luminosos. Quando você abençoa o aqui, abençoa o aquém, o passado, e abençoa o além, o futuro, você cria uma conjuntura mais iluminada, não só para si, como também para os demais, que estão familiarmente ao seu redor. Portanto, são 3 ferramentas fundamentais. Se vocês assistiu esse nosso vídeo até aqui, assine Paz Profunda aqui nos comentários, deixe as suas sugestões para os próximos vídeos, curta esse nosso vídeo. São 3 ferramentas, em suma, o autoconhecimento, a autossuperação e o abençoar. Digníssimos irmãos e irmãs, quem vos falou aqui foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Até o nosso próximo vídeo. Paz Profunda.